Dependendo da igreja, mano, o cara entra ali, é como se ele estivesse caindo no Arapuca. Dinheiro é o novo Deus. Portas fechadas? Pô, Daniel, vamos recolher uma oferta do pessoal, vamos falar que o capeta tá aqui. Um esquema de vendas disfarçado de culto evangélico. Cara, é um macete, cara, é aprender pra ganhar dinheiro, gente. O pessoal dá tudo pela fé, tudo pela fé. Com injeções indolores de vaidade. Agora vem uma mulher que se veste com o espírito da sedução, possui um espírito da ganância, porque vende oração e profecias falsas em troco de pix. Você precisa chamar. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! A igreja substitui a pregação do pastor pelo motivacional do coach. O seu dízimo passou de uma mera ajuda à igreja com a quantia que você puder dar para uma oferta gananciosa que te promete seu merecido resultado, fama, sucesso e tudo que o mundo pode te dar. O fiel irmão acredita que merece um destino de paz e prosperidade. No altar imponente da igreja moderna, as trevas reinam pelo disparo de flechas envenenadas com o falso evangelho. O alvo? O seu coração, a sua fé, o seu bolso. É vergonhoso, mas alguém precisa falar. Alguém precisa fazer justiça e expor a sujeira escondida embaixo do tapete da igreja. Silêncio, filho. Eram essas as palavras da minha mãe enquanto eu brincava com os meus carrinhos no chão da igreja. Ajoelhava, sentava, levantava. A pregação era uma daquelas que deixavam as pessoas tensas, ao mesmo tempo que riam de alívio. Ao som de hinos e canções para louvar a Deus, eram esses os embalos de domingo à noite durante a minha infância. Filho, hoje tem igreja, hein? Minha mãe dizia. Eu respondia, eu sei, com os ombros caídos, como quem ia para um velório. Mas tinha que ir, né? Sabe como é. Depois de uns anos, eu entendi. Acho que minha mãe tinha uma espécie de culpa ou pena por eu não ter a presença de um pai na minha vida. Acho que ela acreditava que Deus pudesse suprir essa ausência. Ela estava certa, pelo menos em parte. A igreja mudou muito de lá pra cá. A ostentação cristã é a nova moda. Acredite ou não, se você parece pobre, não tem um Rolex, anda de Celta, então você não pode ser pastor. Você não pode pregar a palavra. É liberdade de perguntar pra ele, ô pastor, seu público é pobre pra caramba, velho. Você não se sente constrangido de chegar com essa roupa cara nesse carrão enorme aí, ostentando riqueza? O cara tomou um susto assim, mas ele é rápido, mano. Esses caras são rápidos. Não, o rebanho gosta de ver o seu pastor bem situado. Sim. Esse é Eduardo Marinho, homem que abandonou família rica para viver na rua com um único objetivo: encontrar sentido na vida. E por que não dizer, encontrar a Deus? Hoje ele é filósofo, um artista plástico de relevância nacional. Eduardo Marinho apresenta um pensamento crítico e analítico sobre a fé cristã. É espantoso. Hoje, o livro de cabeceira da maioria das pessoas não é mais a Bíblia, mas sim obras que prometem os códigos da riqueza, as chaves do destino, a expertise em pessoas, os 5 passos de enriquecimento de Salomão e por aí vai. Como se isso fosse realmente ensinar os segredos da vida. No meio de infinitos episódios da Netflix, hambúrguer artesanal, uma Heineken para acompanhar em um sofá confortável, existe uma constante busca pelo fim do vazio existencial humano. Vazio esse que as igrejas estão usando como cenário exploratório para fazer dinheiro. Imagine que você é um crente, fiel a Deus, e acredita no seu bom pastor que dirige a sua igreja, quem em um momento de fragilidade emocional seu, se aproveita para roubar o seu patrimônio. Sob a alegação de ajuda divina, a pessoa te manipula a assinar alguns poucos papéis que tiram até o teto sobre a sua cabeça. Faz você não só perder dinheiro da sua conta, mas também a sua dignidade. Parece impossível, não é mesmo? Mas foi exatamente o que aconteceu dentro da minha família. E o pior, não foi um caso isolado. Descobri que essa prática de apropriação de dinheiro alheio é bem comum aqui no Brasil. Por acaso, esse é o Deus que você conhece? Esse é o Deus que você acredita? Um Deus ganancioso? Um Deus que exige dinheiro? Alguma coisa não está certa. É preciso descobrir o que está acontecendo nos bastidores do altar. Surpreendentemente, já existe uma explicação.
Uma resposta é o que os teólogos chamam de o falso evangelho, a doutrina que corrompe a igreja, capaz de fazer uma espécie de lavagem cerebral em você. Esse é o Benny Hinn, um pastor americano com um patrimônio avaliado em mais de 60 milhões de dólares. Esse aqui é o Joel Osteen, pastor americano com um patrimônio avaliado em mais de 100 milhões de dólares. E esse aqui é o Kenneth Copeland, um pastor também americano com seu patrimônio avaliado em mais de 750 milhões de dólares. O que esses três pastores têm em comum? Bom, além de serem, teoricamente, homens de Deus, eles são responsáveis pela expansão do falso evangelho como modelo de negócio para todos os continentes do mundo, chegando inclusive ao Brasil. Distorcem a Bíblia, manipulam a fé, invertem o evangelho, tudo em troca de uma única coisa. Adivinha? Dinheiro. A igreja virou um novo modelo de negócio para quem deseja ficar rico sem esforço. Esqueça o concurso público, esqueça abrir padaria do bairro ou comprar aquela franquia da Cacau Show. O negócio é ter igreja. Quer ficar rico? Então abra sua igreja. Ficou mais fácil abrir uma igreja do que uma empresa no Brasil. Então como funciona o falso evangelho? Bom, o falso evangelho aplica um sistema de crenças em 3 passos para induzir o fiel a abrir a carteira. O primeiro passo é o centralismo humano. O que isso significa? Significa que o homem está no centro da mensagem e não Deus. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. Muitos pastores e líderes têm usado essa abordagem. Tratam suas pregações como palestras motivacionais, com um microfone na mão e uma oratória imponente. Confundem fé com força de vontade, evangelho com motivacional e Cristo com um treinador comportamental. O foco está naquilo que o homem pode fazer através da sua fé, e não na salvação que Deus pode proporcionar através do homem. A diferença é pequena no discurso e grande no evangelho. Em outras palavras, é uma fé egoísta, uma total ausência do temor de Deus, uma total falta de servidão a Deus, um cristianismo ateu, onde Deus não está no centro, mas sim o homem, onde Deus não é glorificado, mas sim você. Nesse altar caótico, Deus passa a ser um secretário subordinado e não um chefe supremo, entende? Impressionante isso, né? Porque isso vai contra as escrituras sagradas, né? Isso vai contra a palavra de Deus, que ele não, em hipótese alguma, coloca o homem no centro, ou que faz de Deus um tipo de gênio da lâmpada mágica, um serviçal. O segundo passo do falso evangelho é a injeção de materialidade. O discurso do pastor é mais ou menos assim: Deus quer te dar resultado. Aquele projeto que você está tocando, aquela casa que você está sonhando, aquele carro do vizinho que você sempre quis, mas nunca conquistou. Deus quer te dar, basta você pedir. Nesse contexto, o Deus ele vira o novo Papai Noel. No entanto, dentro do saco de presente não vem a sua casa nova, mas sim um dilúvio de ego, ganância, inveja e soberba, tudo aquilo que o evangelho abomina. A conquista no evangelho é muito diferente. Não está centrada na materialidade do mundo, mas sim na autoconfrontação e negação de si mesmo para a salvação no fim do mundo. No verdadeiro evangelho, você não conquista tudo que você deseja, mas sim tudo aquilo que Deus deseja para você. O que muitas vezes não vem centrado nos prazeres da carne, mas sim nas batalhas do espírito. Você está disposto a entrar nessa luta? Porque nesse momento o evangelho te chama a tomar posição, a encontrar um lado no fronte de combate. E uma coisa interessante é que você vai ver os coaches, eles dizendo o seguinte: não, eu não fui chamado para falar teologia. Eles costumam dizer isso, né? Eu fui chamado para falar do amor de Deus. E aí eles superdimensionam o atributo do amor em detrimento a todos os outros. E na verdade o que eles querem mesmo, você foi muito feliz na sua afirmação, é massagear o ego da pessoa. O terceiro passo do falso evangelho é a incredulidade. Nesse tipo de pregação há um extermínio da fé em Deus. Na verdade, a dependência sincera de Deus é apenas uma fantasia necessária. Orações são feitas apenas para que Deus abençoe seus planos e para que Ele te dê apoio na sua jornada. Nesse tipo de pregação, o verdadeiro soberano, o verdadeiro líder é você, que dita suas vontades como ordens aos pés de Deus. Após implantar esse sistema de crenças, fica fácil extorquir dinheiro do povo e ficar rico assim.
Isso porque as pessoas escutam o que elas querem ouvir e compram o que elas querem comprar. Nada melhor do que um evangelho centrado em você, nos seus problemas, nos seus sonhos, no seu ego, na sua ganância. Ao invés de falar de Deus, é muito mais lucrativo focar em você. Depois de dar ênfase à sua vida, basta dar sequência ao esquema de vendas disfarçado de culto, que você vai descobrir agora como funciona. Salomão escreveu lá, Beabá, tudo que você precisa fazer para ficar rico. Eu falei, quê? Ele falou, tá lá. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investirem 10 mil, 5 mil, 2 mil, isso diretamente na conta da igreja. A Bíblia não é contra a riqueza, ela dá instrução para você ter riqueza. Hoje você testemunha uma verdadeira multiplicação da picaretagem gospel. Mas como funciona esse sistema de negócio, como muitos chamam? Como é possível construir patrimônios milionários por meio da igreja? Bom, um terno caro, um relógio mais caro ainda, uma música de fundo com o piano em dó menor para emocionar, uma oratória perfeita para te impactar e nenhum verdadeiro evangelho para te mostrar paz e prosperidade. É um novo amém. Com uma entonação de voz, o culto começa mais ou menos assim. Deus quer que você seja próspero através das suas finanças, da sua saúde, do seu casamento e relacionamentos. Tudo vem através da sua fé, da sua oração, porque boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Bom, aqui já começa a dar inícios do porquê é um negócio perfeito. De acordo com Russell Brunson, um empresário norte-americano responsável pela popularização do marketing digital ao redor do mundo, explica que existem 3 desejos básicos onde todos os negócios do mundo se encaixam. Em termos práticos, se você quer enriquecer, você precisa estar dentro de um desses 3 desejos básicos. São eles: riqueza, saúde e relacionamento. Todo negócio se encaixa em um desses 3 desejos básicos. Por exemplo, vamos imaginar a cerveja. Qual o desejo básico ela atinge? A resposta é relacionamento, é isso mesmo, relacionamento. Nesse caso, com os amigos, família, colegas de trabalho. Você sempre vai ver o comercial da cerveja passando aquele churrasco em um dia ensolarado, com a casa cheia de amigos e risada para todos os lados, não é mesmo? Agora, você não vai ver no comercial dessa cerveja falando que ela vai te enriquecer ou te trazer saúde, entende? Logicamente, o negócio da cerveja se restringe ao desejo básico do relacionamento com os amigos, o relacionamento até mesmo consigo mesmo. No entanto, o negócio das igrejas pode falar de relacionamentos, por exemplo, como ter um melhor casamento com a presença de Deus, ou de saúde, como cuidar da sua depressão indo ao culto, ou da riqueza, como ser próspero seguindo os princípios bíblicos. Tá entendendo o potencial econômico de uma igreja? É praticamente infinito. Nenhuma outra empresa consegue resolver tantos problemas em escala quanto a igreja. Em outras palavras, independente da sua doença, casamento ou conta bancária, a sua fé vai te ajudar. Mas você não vai acreditar em qualquer picareta que te diga que a fé é a fórmula do sucesso. Agora, se o picareta aparecer usando um terno caro, dirigindo um carro caro, morando em uma casa cara, com uma família perfeita e um porte atlético, bom, aí você já começa a acreditar mais, não é mesmo? Mas isso é apenas a carcaça da arapuca feita para extrair cada centavo da sua conta bancária. O inteligente esquema religioso de sugação de dinheiro possui apenas 5 etapas simples de serem executadas. A primeira etapa consiste na união de uma multidão com uma crença em comum. Nesse caso, fica muito fácil para as igrejas porque só existem 2 tipos de pessoas na igreja. Ou já acredita em Deus, ou a pessoa quer acreditar em Deus. Você já percebeu que a maioria dos pastores não são criticados, mas sim aplaudidos? Sim, legal. E o motivo é o seguinte: se você une as pessoas em torno de uma única crença, fica muito mais fácil carregar a multidão, porque se uma ovelha se desgarrar, as outras vão se esforçar para trazê-la de volta para o rebanho, sem que você precise fazer nada. Então o pastor consegue conduzir a manada sem muito esforço e vai ser sempre aplaudido. Esse comportamento foi inclusive explicado por Freud, renomado psicólogo, que intitulou esse estudo como Psicologia das Massas. É um campo de estudo cujo objetivo é estudar as características do comportamento de indivíduos dentro de multidões. Bom, a segunda etapa desse esquema de vendas é o fuzilamento de culpa. Aqui, por meio da pregação, você irá ter sua vulnerabilidade trazida à flor da pele. A meta é estraçalhar a sua dor, qualquer tipo de dor, seja a perda de um pai, dívidas excessivas ou até mesmo inveja sobre alguém, mentiras que tenha contado, qualquer coisa. Nesse momento,
A música tem um papel fundamental, porque com o seu tom ela sozinha é capaz de fazer você sentir as lágrimas rolarem pelo seu rosto sem nem saber um motivo. Técnicas neurolinguísticas que eles estavam combinando. Põe todo mundo em pé, diminui a luz, o tecladista vai fazendo uma base, e aí você começa uma música harmônica. Pede para todo mundo levantar a mão para adorar a Deus. Levantou a mão e vai balançando, se mudou seu eixo de gravidade. Aí ele começa a aumentar, começa a falar, porque Deus vai estar aqui, blá, 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 começa a falar mais rápido e com mais força. Aí entra a bateria, entra a guitarra no meio, o teclado aumenta, tudo aumenta para promover uma euforia coletiva. Aí a pessoa pega, sopra no microfone e faz um gesto com a mão assim, o povo cai. E ele avisa antes, agora Deus dá uma unção e você vai cair no poder, você já induziu. Lançou ali o efeito manada, é o conformismo social, né? A terceira etapa do esquema é chamado de alívio por solução. Funciona assim, você introduz a solução por meio da fé, a ideia é fazer brotar expectativa por coisas que virão com uma retórica mais ou menos assim. Todas as coisas são possíveis para aquele que acredita. Normalmente, as coisas boas serão relacionadas às promessas feitas durante a primeira etapa do esquema. Se no início do culto ele fez uma temática sobre casamento, por exemplo, ele vai te dizer nesse momento que ele mesmo tem uma família feliz porque ele orou e acreditou e pediu a Deus. Então ele faz a introdução da fé como alívio para um problema e como consequente alcance de uma solução divina. Por exemplo, se a promessa do início do culto foi de um casamento, aqui ele vai dizer coisas do tipo: porque eu acredito em Deus e orei, eu tenho minha família perfeita com 5 filhos. E o meu temor a Deus foi o que me permitiu alcançar isso. A fé é a solucionadora dos nossos problemas. A quarta etapa consiste em comprovar que essa fé realmente funciona. Nada melhor do que um milagre para isso, não é mesmo? Nesse momento, aparecem coisas desse tipo. Você pode montar um esquema para dizer que o Espírito Santo está na sala e fazer coisas desse tipo aqui. Aí estavam planejando isso e tinham escolhido um cara que era cortador de cana de uma cidade perto de Ribeirão Preto, acho que era Sertãozinho. Ele era bem magro, o biotipo dele é bem magrinho. E esse cara já tinha feito, já estava em outros congressos também, já era tipo contratado daquela igreja, daquele ministério, para levantar na cadeira de rodas. Ele era bem magrinho, então se você olhasse para ele, parecia que o músculo dele estava atrofiado. O biotipo dele era magrinho, então ele ganhava R$7 na época por hora lá para cortar cana, ofereceram para ele R$1.000 e hospedagem no hotel tipo Ibis, né? Ônibus, leito, e ele só tinha que levantar da cadeira. Então já tinha até um holofote preparado na direção. A quinta etapa é a hora do cascalho no bolso, de realmente colher os frutos do culto bem planejado. Hora de solicitar a oferta, hora do famoso dízimo. Aqui é a parte sensível, então precisa ser bem executada. Como? Induzindo as pessoas a pagarem sem perceberem. Aí eles falam o seguinte, estavam combinando isso, nós vamos pedir R$1.000 de oferta de largada. Né? E tinha muita gente, mais de 5.000 pessoas no congresso, R$1.000 largado. Só que aí tem os puxadores de fila, tem gente que vai na frente, combinado na plateia, com o envelope vazio, não tem nada naquele envelope, ele só vai estimular os outros a fazerem, né? Então ele levantou 8, 10, vão lá pra frente, põe o envelope, e aí as pessoas acabam dando. Mas ainda tem a melhor parte desse esquema de negócio. Imagine você vender um produto infalível, inquebrável, com garantia vitalícia. É isso que o comércio da fé é capaz de vender. É impossível comprovar o sucesso da oração, da água ungida, da bênção adquirida por meio da oferta. Veja bem, é fácil dizer: se você não teve resultado, é porque orou pouco e não pediu certo. O produto é perfeito. Deus não falha, entende? Em outras palavras, é um modelo de negócio com um encaixe perfeito para vigaristas. Naquele congresso estava diferente. A pegada era quanto nós vamos arrecadar. Era só isso, só falava de dinheiro. Olha, fulano tem que pedir, quem é o melhor orador? Esse melhor orador vai pedir oferta. Vai pedir oferta depois que fulano trouxer uma palavra sobre maldições. Aí o povo já está predisposto. Quem vai tocar o teclado tem que tocar uma base tal que entre em simbiose com o seu batimento cardíaco, né? Mais suave assim, né? Mas ainda tem mais.
mais, o modelo de negócio pode ainda ficar melhor. O motivo: isenção de impostos. Imagina você trabalhar e não precisar ser roubado pelo governo todos os meses. Fantástico, não é? A legislação brasileira também teve um papel crucial nessa expansão. Primeiro, a Constituição de 88 garantiu a isenção de impostos a igrejas e templos religiosos. Depois, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda no seu primeiro mandato, facilitou a abertura de igrejas com uma lei de 2003, que na prática impede o Estado de negar um registro a uma organização religiosa. Essa facilidade em tirar dinheiro do povo, juntamente com a comodidade burocrática, levou à multiplicação de igrejas como parasitas em reprodução no Brasil. O ciclo de crescimento de templos evangélicos não aconteceu em períodos de crise econômica, mas sim de bonança na economia brasileira. Segundo o estudo da USP, o maior boom de templos evangélicos aconteceu entre os anos de 2000 e 2016, antes de a economia brasileira se deteriorar. Por que isso aconteceu? Bom, além da mudança legal promovida por Lula em 2003, Vitor Silva explica que é durante os ciclos de crescimento que as famílias, principalmente as de baixa renda, têm mais renda excedente para pagar os dízimos e as ofertas para as igrejas. Agora, como se proteger dessa picaretagem em escala? Como se blindar frente às trevas que dominam os altares? Você acha que o cara que toca uma igreja, ele acredita em Deus, mano? Mano, não é um bloco homogêneo. Tem uns e outros que sim, eu acho que a maioria não. A maioria não. Não tem Observa a atitude do cara no dia a dia, mano. É isso que fala da espiritualidade dele. Sacou? Se ele é amoroso, compreensivo, generoso, acolhedor, carinhoso, respeitador, tem senso de justiça, ele tem autoespiritualidade e pode ser que ele seja sincero na igreja lá. Mas se ele é arrogante, cobrador, acusador, se irrita, brada, briga, condena, julga, aponta o dedo, tem baixa espiritualidade, velho. Esse aí provavelmente não é um bom sacerdote. A proliferação de picaretas da fé no Brasil é um caminho sem volta. Seguindo um modelo de negócio exportado pelos pastores americanos e todos os incentivos financeiros envolvendo a comercialização da igreja, fica inviável impedir a multiplicação dessa praga. Mas você pode cuidar do seu próprio quintal para que esse mal não entre na sua casa, não destrua o seu coração, condene a sua fé e arrebente o seu bolso. Uma das maneiras de se blindar é realmente analisar as atitudes dos líderes que você segue. O Brasil é um país que lê pouco. Em uma nação com 230 milhões de habitantes, um livro ser categorizado como best-seller ao vender 15 mil é uma piada. Mas vamos ser sinceros, o governo nos atrapalha, a burocracia nos sufoca, os custos nos esmagam. O que a gente pensa é em trabalhar para sobreviver e não em ler para sobreviver, entende? Agora não tem outro caminho. O que realmente nos salva é recolocar a Bíblia como livro de cabeceira. Sabe por quê? Porque ler a Bíblia te blinda frente à picaretagem, te protege frente à ganância, te guarda da corrupção do altar. Geralmente odiamos a verdade, principalmente quando ela diz que teremos que trabalhar duro, sofrer perseguições, carregar a própria cruz e morrer humildemente na fé. É isso que o Evangelho prega, ideologias dizendo para prosperar rápido por meio de atalhos instantâneos sempre irão existir. Agora o fato é, não é só orar e prosperar, não é só ofertar e vencer, mas sim orar, sofrer, estudar, orar de novo, trabalhar, rir, chorar e perder a vida para depois ganhar. Não existe atalho, existe apenas o caminho que dá certo, um caminho sem ego, sem ganância, sem poder. O caminho é se esforçar para seguir a palavra, perseguir o que está escrito no livro da vida, pois Jesus diz: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim destruir, mas para cumprir. Francamente, seguir o verdadeiro evangelho não significa necessariamente o abandono dos seus sonhos, metas e objetivos, mas fique ciente que a indústria da fé usa as suas ambições contra você. É preciso se proteger de intenções duvidosas, ver o outro lado desse sistema de crenças, desse esquema de vendas disfarçado de culto, entende? É pensar criticamente em todas as situações, independente da safadeza desse mundo. Persevere na sua fé. Hoje não converso mais com Deus por uma obrigação imposta pela minha mãe, mas sim pela satisfação de ter conhecido um pai com conselhos, um pai que ensina a viver como ninguém.
Um pai que ensina a morrer como alguém. Eu não sou teólogo e nem pretendo ser. Sou apenas uma criança que foi obrigada a conhecer a Deus e um adulto que aprendeu a amar a Deus.